Olá, turma, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma videoaula do nosso canal, onde hoje nós vamos abordar o assunto circunferência e círculo. Entramos na parte de geometria, tá? Esse vídeo vai especialmente para os meus alunos do 7º ano, que usam o livro da coleção Telares, da Rede Pública Estadual. Bem, circunferência e círculo. O que nós vamos ver sobre esse assunto, então, está lá na página 134 do livro de vocês, tá? E nós vamos estudar, então, a diferença entre círculo, circunferência e também esfera, tá? Então, observando esse primeiro desenho aqui que eu fiz para vocês, nós vamos perceber que esse desenho aqui, ele trata-se de uma circunferência, tá? Vou escrever aqui para vocês, circunferência. Depois a gente vai ver as diferenças, tá? Se nós olharmos para a figura ao lado, ela também é uma circunferência. Só que quando eu fizer isso aqui, ó, quando nós pintarmos ou achurar, como alguns professores dizem, né? Quando nós preencher essa circunferência, olha só, nós vamos pintar toda a região interna dela, ó. A partir do momento que existe esse preenchimento, ela deixa de ser uma circunferência e agora nós vamos chamar ela de círculo, tá? Ou região circular, tá? Então, ela pode levar esses dois nomes, tá? E o que eu tenho aqui do lado, tá? Vocês vão observar que eu já fiz todo o desenho nela, né? Eu fiz a circunferência, né? A gente liga os dois pontos aqui, os dois extremos, aqui também, tá? E faz o preenchimento com pontilhado. E aqui nós temos uma esfera, tá? O nome dessa figura aqui é esfera, ou mais conhecido, né, como uma bola, tá? Então, eu peguei uma bolinha aqui, ó, para mostrar para vocês que isso aqui, então, é chamado de esfera. Claro que no nosso vocabulário diário, nós chamamos isso de bolinha, ou a bola de futebol, ou a bola de basquete. Mas, matematicamente falando, na geometria, nós chamamos essa figura aqui de esfera, tá, pessoal? Então, aqui está a diferença entre esfera, círculo ou região circular e circunferência, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas, tá? A circunferência, ela é uma figura geométrica formada por todos os pontos do plano, cuja medida da distância de um ponto ao mesmo plano a gente chama de centro, tá? Então, o que acontece aqui? A circunferência, ela vai nos dar alguns elementos, tá? Ela vai nos dar alguns elementos. Então, eu vou traçar aqui, ó, para vocês, vai ser como se fosse no centro, tá? Olha só, tentar no meio, bem certinho, tá? Aqui, ó, tá? Dividir ao meio, aqui nós vamos fazer um traço aqui, para nós identificar quem são essas partes da circunferência, tá? Então, o que acontece aqui? Primeiro, esse ponto aqui, tá? Esse ponto aqui, esse aqui, nós vamos chamar de... ele é o centro da circunferência, tá? Esse risquinho aqui que a Pro fez para vocês, esse tracejo aqui, ele tem um nome, tá? Nós chamamos esse traço aqui de raio, tá? Esse é o raio da circunferência. E nós ainda vamos ter esse tracejado aqui da circunferência, tá? Essa volta, o contorno, que é o nome circunferência, tá? Tudo nela tem um nomezinho, tá? Então, tudo identificado aqui. E nós vamos ainda ter a distância do centro até a circunferência, que eu vou fazer aqui de vermelho para vocês identificarem, ó. Esse tracejo aqui, tá? Esse tracejo aqui, nós chamamos ele de diâmetro, tá? Que é a distância do centro da circunferência até o traço da circunferência, tá? Então, essas são as três partes que compõem a circunferência, tá? Então,
Já no círculo, o círculo é a região plana limitada pela circunferência, ou seja, a partir do momento que a gente pinta ela aqui dentro, ela ficou limitada, tá? Então, ela é a região plana porque tá pintada dentro, tá? E a esfera é a nossa famosa bola de futebol, né? Bola de ping-pong, enfim. Essas são as diferenças, tá? Então, todo segmento de reta que liga dois pontos da circunferência e passa pelo centro, nós chamamos de diâmetro, tá? Então, por isso, ó, o ponto no centro, tá? Liga dois pontos, o ponto do centro com o ponto da circunferência, a gente chama isso aqui de diâmetro, tá? Então, também tem algumas semelhanças, né? Que a medida do comprimento de todos os diâmetros da circunferência é o dobro da medida do comprimento dos raios. Então, o raio não é a mesma coisa que a circunferência, tá? E o raio, daí, na verdade, a reta que liga o ponto da circunferência ao centro, tá? Que também é composta aqui, tá marcadinho aqui no vídeo para vocês. Aqui vocês viram, então, as partes que compõem o círculo, a circunferência, tá? E espero que vocês tenham entendido essas diferenças aqui, tá bom, pessoal? Então, pessoal, depois de nós vermos, então, a diferença entre círculo, circunferência, as partes que compõem um círculo, agora nós vamos finalizar, então, esse vídeo com alguns instrumentos, né, que são utilizados para que a gente possa fazer alguns desenhos envolvendo a construção geométrica, né? Então, a régua graduada, que é bem conhecida de vocês, o esquadro, porque através do esquadro a gente consegue fazer figuras e também verificar a posição dos ângulos, né? E o famoso compasso, né? Onde ele tem aqui uma ponta seca, que é composta por uma espécie de agulha, alfinete, bem grosso. E a ponta, então, normal, que é onde a gente coloca a ponta do lápis, né? Um grafite bem grosso para que imite, né? A ponta de um lápis para que a gente construa a circunferência, tá? Então, aqui vocês vão ver no livro de vocês, na página 135, né? Como que a gente faz o desenho da circunferência, né? Firmando a ponta seca em um determinado lugar, né, e girando então o compasso para fazer o desenho, né, no sentido horário, tá? Então, o que vai acontecer quando a gente usa o compasso, né? Quando nós utilizamos o compasso para desenhar o círculo, a circunferência, nós vamos ter todos os raios com a mesma medida, tá? Porque daí não vai ter erro. A gente firma a ponta seca do compasso aqui e gira a ponta que tem o grafite no sentido horário para que seja construída uma circunferência do tamanho que a gente quiser. Por exemplo, se eu pedir uma circunferência com um raio de 5 centímetros, então eu pego o compasso, vou lá na régua, marco 5 centímetros, né? E daí depois eu marco, seguro a ponta seca aqui e giro sem movimentar o compasso. E isso vai fazer com que a gente construa uma circunferência com a mesma medida de raio, bem posicionada, bem certinha, né? Sem nenhum erro de medida. Tá bom, pessoal? Com essa explicação, então, que a Pro deu para vocês de circunferência, círculo, vocês terão condições, então, de durante a semana fazer as atividades, né, da página 136 do livro de vocês e também estudar também um pouquinho lá na página 137 sobre a invenção da roda, tá? Uma história muito bacana que envolve, né, envolve a circunferência, envolve o círculo, envolve toda a matemática nessa grande descoberta, tá bom, pessoal? Bons estudos, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!